respeito desse jogo, em que o Flamengo teve um primeiro tempo vergonhoso, uma coisa medonha, erros de toda a ordem, atuações individuais pífias de alguns jogadores, Emerson Royal muito mal, menino João Vitor muito mal também, e aí eu acho que vai muito na conta do Felipe Luiz. Há quanto tempo nós falamos aqui, muita gente fala sobre... Não é, o Casagrande não é palmeirense, mas o Casagrande me parece estar um pouco naquela vibe da turma do 011, que prefere o Palmeiras campeão do que o Flamengo. É inacreditável. Você vê um corintiano preferir o Palmeiras campeão ao Flamengo, você mostra como essa vibe está enlouquecida, né? Que campeonato brasileiro bizarro! É uma disputa entre Flamengo e Palmeiras, que é a maior disputa pelo título brasileiro, sem dúvida, nos últimos anos. Talvez a maior disputa da era dos pontos corridos. Palmeiras não jogou bem contra o Santos. E até o gol ali que o Cebolinha chuta, sabe? Bate, o rebote, o Juninho... Né, o Juninho X, a galera chama de Juninho X, sabia? Porque eu não sabia. É melhor, né? É a abreviação, fica melhor. E bate no joelho, e entra e faz o 2x1 pra soltar um pouco ali, a coisa tava complicada. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão. O Flamengo goleia o Sport e o Santos, que ajudou muito o Flamengo, venceu o Palmeiras, né? Então o Flamengo abre 3 pontos na liderança, o Flamengo é líder, e aquela famosa frase, né? Segue o líder, faltando 5 rodadas ainda, todo mundo tem o mesmo número de jogos, Flamengo e Palmeiras conseguiram cumprir os seus jogos atrasados, e o Flamengo é campeão do primeiro turno, né? Isso não vem a quem nesse exato momento, mas é importante, o Flamengo conseguiu fazer seu papel, o Santos também conseguiu fazer seu papel, que venceu o Palmeiras e ajudou o Flamengo, e momentaneamente, né, até o momento ele saiu da zona de rebaixamento, né. Jogo com muitas surpresas, né, o Flamengo jogando mal, não é tão surpresa assim pra mim não. Juninho entrando e fazendo gol é surpresa pra mim. Cebolinha voltando a... Entrou no segundo tempo e participou diretamente do segundo gol, jogou bem? Sim. Michael também entrou e fez o seu papel ali? Sim. Foi um jogo que teve, para mim, várias surpresas, né? Em 20 minutos entrou Michael no intervalo, Juninho e Cebolinha. Jogadores que raramente a gente via dentro de campo, e hoje com os desfalques, né, acabou entrando e ajudando o Flamengo a conquistar mais uma vitória que no primeiro tempo foi desastroso, né? Então deixa sua opinião, seu like, seu comentário, hype o vídeo aí e tamo junto. Então, vamos embora mais um vídeo. A respeito desse jogo, em que o Flamengo teve um primeiro tempo vergonhoso, uma coisa medonha, erros de toda a ordem, atuações individuais pífias de alguns jogadores, Emerson Royal muito mal, menino João Vitor muito mal também, e aí eu acho que vai muito na conta do Felipe Luiz. Há quanto tempo nós falamos aqui, muita gente fala sobre a necessidade do Felipe Luiz colocar esses meninos zagueiros em jogos já encaminhados, já resolvidos, de maneira que eles possam adquirir um pouco mais de rodagem, de experiência, para quando forem aproveitados, quando for necessário, e hoje foi necessário, porque o Danilo está na seleção, o Léo Ortiz está ainda com aquela lesão na pancada do pé, só tinha o Léo Pereira dos 3 zagueiros que se revezam ali na função, e aí teria que jogar o Iago, o Cleiton ou o João Vitor. Foi escolhido o João Vitor, que é muito promissor, é muito bom zagueiro, mas entrou mal. Ele erra na origem do lance do primeiro gol, ele antes não corta uma bola que era dele, ele poderia ter cortado, e o Ayrton Lucas impede o gol do Sport, quando o jogo estava 0-0, e errou muito, errou passes, ele estava visivelmente nervoso, não estava muito bem preparado para o jogo. Não é uma questão de falta de qualidade, mas é uma questão psicológica, né? O cara não está preparado, está nervoso, muita responsabilidade, poderia ter sido mais bem preparado, jogando mais minutos, né, para que tivesse uma condição melhor aí no momento que fosse necessária a sua utilização. E depois o Sport teve 2 jogadores expulsos, expulsões foram corretas por segundo cartão amarelo, um árbitro que dá muito cartão. Ele amarelou também 3 do Flamengo no primeiro tempo, os 2 volantes, Saúl e Pulgar, e também o zagueiro João Vitor, que saiu depois no intervalo. Impressionante a cisma do Felipe Luiz com o Juninho. É o único centroavante. O Alex, ele não aparece na pequena área. Teve bola passando na pequena área no primeiro tempo. Ele não é centroavante. O Bruno Henrique não quer jogar na função. E o Juninho fez um gol de centroavante. O Cebolinha entrou no lugar do Samuel Lino. Entrou bem no jogo, chutou a bola na trave, no rebote apareceu o Juninho, tipicamente ele jogada de centroavante para empurrar
com o joelho, de qualquer maneira, para dentro do gol. E aí o Flamengo consegue virar o placar, depois vira uma goleada, o Sport rebaixado matematicamente, estava com 9 homens em campo, aí ficou presa fácil, mas a atuação do Flamengo foi muito ruim no primeiro tempo, e o Flamengo tem que agradecer as expulsões, que foram corretas, por segundo cartão amarelo, dentro do que a forma de trabalhar desse árbitro, que dá cartão para todo quanto é lado, e deu para os dois times, né? Ele distribuiu cartões amarelos para as duas equipes. E, com isso, o Flamengo consegue momentaneamente ser o líder do campeonato. Daqui a 9 minutos, aproximadamente, começa na Vila Belmiro o jogo entre o Santos. O jogo de hoje, no final, o Flamengo teve 75% de posse de bola, né? 3 cartões amarelos, todos no primeiro tempo, 5 para o Sport e 2 vermelhos, né? Ou seja, o Sport teve os 4 cartões, né, para os jogadores expulsos, que acabaram expulsos, e mais um. Né? Então, o que vimos foi uma partida muito ruim do Flamengo no primeiro tempo, e muito preocupante esse comportamento que se apresenta mais uma vez. Mais uma vez, negócio muito sério que aconteceu no primeiro tempo. O torcedor não pode se iludir, porque depois virou uma goleada. O jogo teve suas peculiaridades. Agora, o primeiro tempo foi um negócio pavoroso, pavoroso. Não dá para aceitar um time dessa envergadura, mesmo com todos esses desfalques, mas ainda assim com uma boa equipe, né? Um bom elenco, muito bom elenco que o Flamengo tem. Era um time muito mais forte que o do Sport. E não tem cabimento esse tipo de atuação, não tem cabimento esse tipo de comportamento indolente até no primeiro tempo, pouco competitivo, que levou o jogo a momentos de tensão. Né? Houve uma tensão na primeira etapa do jogo, porque havia realmente o risco real do Flamengo se embananar num jogo contra o Sport já virtualmente rebaixado e agora matematicamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Fábio Oliveira, saudações rubro-negras. MP, o Casagrande está chorando bicas lá no UOL, dizendo que ia ganhar com 2 a mais é mole, parece até que ele é palmeirense. Não é, o Casagrande não é palmeirense, mas o Casagrande me parece estar um pouco naquela vibe da turma do 011, que prefere o Palmeiras campeão do que o Flamengo. É inacreditável. Você vê um corintiano preferir o Palmeiras campeão ao Flamengo, você mostra como essa vibe está enlouquecida, né? Aí ficaram transtornados com a pena do Bruno Henrique ter sido uma multa e não suspensão. O Palmeiras já acertou, o Vitor Roque não vai ser suspenso também, não. Vai pagar uma multa e, eventualmente, fazer uns trabalhos comunitários. Já está livre o Vitor Roque. Aí eu quero ver se hoje vai ter a mesmo chororô que teve depois que o Bruno Henrique foi apenas multado, se vai ter hoje o chororô, porque o Vitor Roque também foi apenas multado. E o caso do Vitor Roque está muito claro. Ele tem um artigo que ele diz que é a suspensão de 5 a 10 jogos. Mas isso ninguém vai lembrar hoje. Posso apostar. Torcedor do Flamengo hoje viveu várias emoções, né? Vamos comentar. O primeiro tempo do Flamengo Sport foi uma coisa horrorosa para o Flamengo. Como jogou mal o Flamengo. Meu Deus do céu. Parecia aqueles momentos, entendeu? De salto alto. Eu sou o Flamengo, eu estou empatado na liderança, você é o Sport, você vai ser rebaixado hoje. Deixa que nós, na hora que quisermos, a gente faz gol. Não fizeram e ainda levaram, o que foi pior. Levaram um gol do centenário Pablo. Sim, o Pablo. Quantos anos deve ter o Pablo hoje em dia? 33, 34? Não me arrisco a dizer. Mas a verdade é que o Flamengo jogou muito mal mesmo o primeiro tempo. E depois, à medida que aconteceram as expulsões no primeiro tempo, o Flamengo, quando empata num belo chute do Luiz Araújo, que a gente pode dizer até que foi a única coisa que prestou do primeiro tempo do Flamengo, foi aquele chute do Luiz Araújo. Aí, com aquele chute do Luiz Araújo, o Flamengo empata, o Sport já tinha tido a primeira expulsão. E no segundo tempo, aliás, foi no segundo ou foi ainda no primeiro? Teve a segunda expulsão, aí, amigo. Aí virou defesa contra o ataque. E mesmo assim, o Flamengo custou a fazer o 2-1. O 2-1 só foi sair quando quem entrou, ora, veja, Juninho Xereca. Pois é, meus amigos, foi o Juninho que foi lá. Deus sabe como, de barriga, de coxa, a bola ainda bateu na trave, mas entrou. E aí o Flamengo passou a dominar completamente a partida. 2-1. Ali já estava claro que não tinha mais para ninguém. Era só imaginar quantos gols o Flamengo ia fazer. O Flamengo fez 5. Então, você olha assim, pô, você vai criticar hoje? O Flamengo ganhou de 5-1. Não, vou criticar o primeiro tempo. Porque esta, aliás,
o motivo da minha enquete. O Flamengo é líder, botou 3 pontos na frente do Palmeiras com o mesmo número de vitórias. Agora não tem esse negócio de vitórias. Só se o Flamengo tropeçar lá na frente. Porque, por enquanto, se forem ganhando, o Flamengo vai continuar na frente do Palmeiras em todos os quesitos. O saldo de gols, então, é uma covardia. Agora, depois do jogo de hoje, é esta a minha enquete. E da derrota do Palmeiras para o Santos, qual é o seu grau de confiança no título brasileiro? Tirando a euforia que estamos todos nós agora, porque nós tivemos 2 rodadas perfeitas. 2 rodadas perfeitas, as últimas 2. O Flamengo ganhou as 2 últimas rodadas e o Palmeiras perdeu as 2. Então, nós retomamos a ponta, repito, com 3 pontos de diferença e o mesmo número de vitórias. Então, eu fico me perguntando o seguinte, qual é o nível de confiança? Deixando esfriar um pouco a euforia pela situação atual do campeonato. Como é que você se sente em relação ao final da temporada? Vou dar para vocês até essas coisas que eu acho importantes. Claro que o Palmeiras hoje estava super desfalcado. Claro. E que o jogo era dificílimo, na Vila. O Santos precisando ganhar de qualquer maneira. Eu já estava satisfeito até com o empate. E aí veio o golzinho no final. Que delícia. A cara do Abel de frustração. Ele está sentindo que ele perdeu o campeonato. Ele está sentindo que perdeu o campeonato. Porque agora eu vou botar até na tela para a gente poder admirar juntos. Eu vou falar uma coisa que o flamenguista Nutella pode discordar, mas tem que ser falado. O Flamengo empatou, agora está com 2 jogadores a mais, mas por mais que o Flamengo vire esse jogo, tem que ser criticada a soberba desse Flamengo em alguns jogos, a apatia desse Flamengo em alguns jogos. O jeito que o Flamengo começou esse jogo contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, num estádio com mais torcida do Flamengo do que do Sport, por mais que seja no Recife, não pode passar sem ser criticado, gente. Um Flamengo que entrou no jogo desligado, um Flamengo que entrou no jogo com erro de passe do Ayrton Lucas, zagueiro jovem, sem vontade, em vez de chutar pra frente, querendo, numa bola na fogueira, dar um cortezinho. É um Flamengo que, se não acordar, vai perder pontos importantíssimos pela escolha do jogo que quer jogar. Não pode escolher jogo que quer jogar. Não pode começar devagar, porque às vezes não vai dar para tirar o resultado. Um primeiro tempo péssimo, que foi salvo pela burrice dos jogadores do Sport. 2 expulsões, assim, inacreditáveis. De tanta burrice dos jogadores do Sport. Mas o Flamengo, com os jogadores que tem, jogar o futebolzinho que jogou nesse primeiro tempo, e sem vontade, para mim, tem que ser criticado. Alguns podem dizer, pilhado, o Flamengo empatou, pode virar, você está criticando? Assim, contra o Lanterna. Pode virar com 2 jogadores a mais. Mas para mim é inaceitável ver um time tão forte, mesmo com reservas, entrar tão devagar e assim, dormindo num jogo que vale liderança, na boa. Só pode ser sacanagem algumas postagens que eu tô vendo de torcedores rivais falando que a arbitragem hoje ajudou o Flamengo. Aí, na boa, tem que ter um mínimo de sensatez, né, gente? Pelo amor de Deus. Porra, a culpa é do árbitro, dos 2 jogadores do Sport serem tão burros ao ponto do time bem, ganhando, o zagueiro que já tem amarelo dá uma voadora. Depois o volante pisa no tornozelo do jogador do Flamengo. Aí não, né? Porque tem que ter, claro, tem que ter a reclamação, a zoeira, a polêmica, mas com um mínimo de realidade no negócio. Hoje, o Sport perdeu os seus 2 jogadores por uma burrice inacreditável. E aí não dá, né, gente, para dizer, o Flamengo foi beneficiado, teve que expulsar 2 jogadores do Sport. Concordo. As expulsões ajudaram muito o Flamengo. Mas não porque o árbitro errou. Porque os jogadores do Sport foram burros. Aí não. Aí, claro, tem a rivalidade, tem tudo que envolve rede social, mas aí já é muita cara de pau. Hoje, essas 2 expulsões, elas foram resultado de quê? Burrice. Não de arbitragem. A arbitragem não interferiu em nada
no resultado do jogo hoje. Sei que muitos vão xingar. Pilhado clubista, quem me acompanha sabe. Quando eu tenho que falar as verdades, até sobre o Flamengo, sobre a arbitragem a favor do Flamengo, eu falo. Mas hoje é até sacanagem querer falar alguma coisa diante dos cartões tão corretos como eles foram. Não tinha nem como não dar o segundo cartão para os dois. Que campeonato brasileiro bizarro. É uma disputa entre Flamengo e Palmeiras que é a maior disputa pelo título brasileiro, sem dúvida, nos últimos anos. Talvez a maior disputa da era dos pontos corridos. Palmeiras não jogou bem contra o Santos. Santos foi melhor durante grande parte do jogo. Vale lembrar, Palmeiras com 9 desfalques. E o Santos vence na Vila Belmiro. O Flamengo abre 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Que bizarra essa disputa. Hoje, o Palmeiras do Abel Ferreira ficou devendo, na minha opinião. Eu sempre digo, os times reservas de Palmeiras e Flamengo, eles têm que jogar muita bola. Porque se a gente fala que são os melhores elencos, que são os elencos galácticos, que ganham fortuna, que tem substitutos, os times reservas, eles têm que jogar melhor. E hoje, o Palmeiras não jogou bem com o seu time reserva, mesmo com a entrada do Flaco no segundo tempo, não conseguiu ser melhor do que o Santos. E o Santos, num clássico em que a sua torcida fez uma festa surreal, vence na briga contra o rebaixamento e ainda tem 2 pontos positivos para o Santos. Ele se livra aí, né, um pouco dessa briga contra o rebaixamento, que vai até o fim do Brasileiro, mas ainda prejudica um dos seus maiores rivais. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, faltando 5 rodadas, é a maior disputa da história do título nos pontos corridos, na minha opinião. Tá surreal. Tá, com um jogo maluco, Sport 1, Flamengo 0. Vamos lá, para resumir, para quem não viu, o Sport faz 1-0. Aí, aos 37, mais ou menos, tem um homem expulso. Aos 41, Luiz Araújo faz um belo gol, 1-1. E aos 42, o Sport tem outro expulso. E um expulso daquele... Não sei o que eu tô fazendo aqui, né? O Ramon é expulso e sai andando. Mas o primeiro tempo termina 1-1. É isso, surpreendentemente. Até os 15 minutos do segundo tempo, quem tá chegando agora para os melhores momentos desse 5-1, precisa entender que até os 15 do segundo tempo o jogo ainda era de muita tensão para o Flamengo na Arena Pernambuco. Até que o Cebolinha entra, acho que coisa de 2 minutos antes, e era o que precisava, alguém para chutar, para machucar, para forçar o Sport a empurrar, né? Alguém precisava finalizar, porque era um ferrolho ali. Então o Flamengo faz 2-1, né? A partir do momento que faz 2-1, o jogo acaba. Mas até os 15 do segundo tempo ali, o Flamengo sofreu. Aliás, o primeiro tempo muito ruim do Flamengo. Primeiro tempo muito ruim do Flamengo. Não fossem as 2 expulsões, a história poderia ser outra. Eu acho que pode discutir rigidez, critério e tudo mais, mas acho que os 2 foram bem expulsos. Tinha motivo para dar o segundo amarelo nos 2. E tem essa bola aí do Luiz Araújo que empata ainda no primeiro tempo, num cenário que era muito delicado do Flamengo. E até o gol ali que o Cebolinha chuta, sabe? Bate, o rebote, o Juninho, né? O Juninho X, a galera chama de Juninho X, sabia? Porque eu não sabia. É melhor, né? É a abreviação, fica melhor. E bate no joelho, e entra e faz o 2-1 pra soltar um pouco ali, a coisa tava complicada. É que eu vi muita gente falando, mas, pô, 4 faltas, 4 cartões. Sim, se você faz uma falta para cartão, você vai fazer o quê, né? Eu acho que os jogadores do esporte, assim, faltas que você não faz se você tem um cartão amarelo. Você segundo cartão, inclusive, o Lucas Lima tá reclamando do Ramon Menezes, do cartão do jogador que fez a falta. Você deve evitar ao máximo, porque de fato, assim, era um jogo que, pelo desempenho do Flamengo no primeiro tempo foi triste. O Sport estava muito no jogo. Estava muito no jogo. O Flamengo, assim, uma caricatura de si mesmo, sentindo muitos desfalques, sentindo muito aquela sensação de que podia ganhar o jogo a qualquer momento. Sei lá, era um Flamengo realmente muito abaixo. Segundo tempo, claro. E tem muito da sacudida que deu o Cebolinha no time, né? Sim. Foi outro time depois da entrada do Cebolinha. Aí 11-9, em vantagem no placar. Você faz 2 gols um atrás do outro. Bom, o jogo acabou, era questão de ver quanto ia terminar, né? Eu achei que o Juninho entrou bem também. Também, sim. Não só pelo gol, ele e Cebolinha, mas ele deu uma movimentação diferente. Tudo bem, ele entra com 2 jogadores a mais, num outro cenário, mas pela característica dele de pressionar mais lá na frente, o Flamengo
fez um jogo mais fluido, conseguiu tirar o Sport até de uma zona de conforto. O Sport estava, mesmo com um jogador a menos, no final do primeiro tempo, estava conseguindo sair tranquilamente, saindo bem, envolvendo o Flamengo. O Flamengo esteve em apuros. No final do primeiro tempo, mesmo já com 2 jogadores a mais, o Flamengo começa a tomar cartões em série também. O João Vitor foi amarelado, Saul, Pulgar. Então você tem um zagueiro e os 2 jogadores que protegem a defesa amarelados, correndo o risco também de serem expulsos. E aí no segundo tempo, com a mexida, né, a entrada do Michael também, aí o Michael passa a fazer a ala direita. Emerson Royal, que teve um jogo de muita dificuldade no primeiro tempo, vira zagueiro no lugar do João Vitor. E aí até também é preciso ponderar, né, um jogador de 18 anos que tem a oportunidade de jogar. Vinha jogando muito pouco, porque geralmente é Léo Pereira e Léo Ortiz. Quando um dá brecha, tem o Danilo. Por causa dos desfalques, entrou o João Vitor, primeiro jogo dele como titular, sentiu de fato, acaba errando no lance do primeiro gol, recebe uma bola na fogueira também. Ali o Ayrton Lucas acaba atravessando essa bola na frente da área, mas não dá também para crucificar um jogador, sendo que o Flamengo inteiro foi abaixo no primeiro tempo, mas pelo menos o Felipe Luiz teve a habilidade, o sangue frio de corrigir no segundo tempo, aproveitar essa vantagem numérica. O Flamengo fez o que tinha de fazer. Esse era um jogo em que, ao contrário do Palmeiras, que você consegue encontrar ali, tem um adversário mais forte, jogando na Vila, ambiente, clássico, do lado do Flamengo não tinha essa justificativa. Se tropeça nesse jogo hoje, perde essa oportunidade de ir para a liderança, ia pesar muito para o Felipe Luiz, né? E até uma pesada de mão também de parte da torcida do Flamengo, né, no Felipe Luiz, que é injustificável, cobranças ali, erros eventuais, ok, mas aí querer colocar o Felipe Luiz no rótulo de um técnico que falta cancha, o Felipe Luiz já provou até aqui de que é qualificado o suficiente para estar na posição que ocupa e hoje, pelo menos no segundo tempo, agiu bem, as mexidas funcionaram e deram resultado. Eu achei... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Sport, né? Eu goleio o Sport por 5-1 e o Santos ajuda o Flamengo após derrotar o Palmeiras por 1-0, né? Então o Flamengo vence o jogo, o Palmeiras emenda 2 derrotas seguidas, que para mim poderia ser melhor, emendar 3 ficaria de bom agrado, abrir 6 pontos na próxima rodada, né? O Flamengo enfrenta o Mirassol na próxima rodada e o Palmeiras vai visitar o Galo na Arena MRV, né? Então, falando sobre a atuação do Flamengo, o primeiro tempo desastroso. O Flamengo conseguiu levar aquele gol com o Pablo ainda, o João Vitor, né, participou diretamente do gol, né? Ele recebeu uma bola assim, na fogueira, ele foi tentar driblar, acabou perdendo, e dali aconteceu a jogada. Também teve uma falha do Ayrton Lucas também, né, que ele não conseguiu tirar a bola ali do Pablo, ali, efetivamente, e o Pablo faz 1-0, né? E o Sport vinha bem, né? O Sport já tinha levado 2 amarelos com os 2 jogadores que foram expulsos. E, do nada, eu fiquei até surpreso que o Sport conseguiu perder 2 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo em questão de 10 minutos. Então é uma coisa que muita gente vai questionar sobre... quesito aposta, sei lá o que, obviamente não tem lógica isso. Até o próprio treinador do Sport, que apareceu na transmissão do Prime Video, falando sobre a expulsão do segundo jogador, né? Do carrinho. Eita! Do carrinho que ele deu em cima do Ayrton Lucas, né? Questionando. Então, é aquilo. Sim, o Flamengo venceu. O Sport, tirando o primeiro tempo, que é para esquecer. O Flamengo venceu muito. Podemos dizer que o Flamengo venceu muito condicionado pelas 2 expulsões, né? E o Flamengo até demorou, sim, conseguir fazer o gol da virada, né? Foi obrigado ao Felipe Luiz fazer algumas modificações, né? O Cebolinha entrou, Juninho também entrou. Eu fiquei até surpreso que 3 jogadores que entraram em mais ou menos 15 minutos que me deixaram surpreso. Sabemos que o Flamengo tem uma lista de desfalques gigantesca, né? Entrou Michel no intervalo, entrou Juninho e entrou também o Cebolinha. Foram 3 jogadores que me surpreenderam muito, né? O Michel ali, obviamente ele ficou ali na ponta esquerda ali, ponta direita.
jogando mais avançado ali, onde o Emerson Real recuou um pouco e deixou o Michel ali mais para os cruzamentos, né? Jogada individual. Juninho, obviamente, ele entrou para fazer número dentro da área e o Cebolinha entrou no lugar do Samuel Lina, que o Cebolinha entrou muito bem, acho que foi no primeiro lance do Cebolinha ali, primeira jogada, né, de perigo, primeira ou segunda jogada que ele pegou a bola e partiu para cima do cara, ele acabou participando diretamente do gol, né? Ele entrou dentro da área, finalizou, a bola foi direto na trave, o goleiro fez golpe de vista e o Juninho no rebote ali acabou fazendo que quase perdeu, né? Então, foi o segundo gol, né? O gol da virada foi com gol, obviamente foi com o dedo de Felipe Luiz. Por quê? Porque o gol da virada foi com dois jogadores que tinha acabado de entrar, né? Primeiro o Juninho e depois o Cebolinha. Então acho que a diferença de um pro outro foi de 5 minutos. Acho que o Juninho entrou no minuto 10 e o Cebolinha entrou no minuto 14, 15 por aí. E dali depois o Flamengo virou, ele só foi, a porteira abriu e veio um atrás do outro, né? Teve o moleque também, acho que foi, o nome dele sei lá o que, Teles, que fez o 5º gol aí, um jovem jogador atacante, canhoto, aparentemente é bom, mas ainda tem que começar a ter rodagem dentro do elenco principal. Sei que, obviamente, não vai ter espaço para ele, sim, no Campeonato Carioca, né? Talvez o ano que vem ele consegue ter rodagem no time principal, mas agora é descansar, porque o próximo jogo é Fla-Flu após data FIFA e o Flamengo tem que vencer o Fluminense para manter essa diferença e chegar no jogo da Libertadores ali, né? Perto nos últimos dois ou um jogo antes da Libertadores. O Flamengo está com uma boa margem de ponto em relação ao vice colocado e, querendo ou não, se consagrar campeão, né? Tamo junto, galera.